A paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo a todos. Uma boa tarde para todos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Agradecemos a Deus por mais um dia que Ele tem nos concedido, amados. Amados, louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado, meus amados. Pois a alegria do Senhor é a nossa força, meus amados. Louvado seja o nome do Senhor, força, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo nós podemos naquele que nos fortalece, pois a nossa força vem do Senhor, pois Ele é o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Aqueles que confiam no Senhor serão como montes de Sião, que não se abalam, mas permanecerão para sempre. Amém? Glória a Deus. Então entrega teu caminho ao Senhor nessa tarde. Confia nele, o mais Ele fará. Amém? Glória a Deus, pois Ele é a videira, meu irmão. E louvado seja o nome do Senhor. Pastor Luiz Bittencourt, do Monte Porta do Céu, com uma palavra de ressurreição para você, com uma palavra de avivamento, uma palavra de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Deus, aleluia, nesta tarde quer restaurar a tua vida. Deus tem algo maravilhoso para você nesta tarde, no nome de Jesus. Vamos fazer uma reflexão da palavra que está em João 15. Louvado seja o nome do Senhor, o qual nós lemos assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estar limpo pela palavra que vos tenho falado. Quando nós lemos esse versículo, louvado seja o nome do Senhor, quando Jesus ele fala que Ele é a videira, louvado seja o nome do Senhor, que Ele tira fora aqueles que não estão dando fruto. Ele tira, a palavra diz que Ele limpa, tira aqueles que não dão fruto. Mas aqueles, louvado seja o nome do Senhor, que dá fruto, Ele limpa para que dê mais fruto. Glória a Deus nas alturas. E vós, aqueles que ouvem e guardam a palavra de Deus, os seus mandamentos, que medita dia e de noite, se medita de dia e de noite na sua palavra, ou qual é a palavra de vida, meu irmão? Medita de dia e de noite, será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Louvado seja o nome do Senhor, o qual dará seu fruto na estação própria, ao qual suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Louvado seja o nome do Senhor, este que tem a obediência e de que sacrificar e obedece. A palavra de Deus diz aqui que já está limpo pelo poder da palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Está em mim, olha só, e está em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto. Sem Jesus nós não podemos nada, meu amado. Sem Jesus nada podemos fazer. Ninguém faz nada a não ser pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E diz assim: se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Olha só que Jesus, o próprio Jesus fala: quem não estiver, aleluia, aquele que não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Vocês estão entendendo? A vara somos nós. Aí vem aquela pergunta: você tem dado fruto ao Senhor? Você tem sido essa árvore que tem dado fruto? O que Jesus está falando aqui, que aqueles que dão fruto, Ele vai limpar, vai ajeitar direitinho para que dê mais frutos. E sem Ele, aqueles que estão dando fruto,
já está limpo pela sua palavra, porque a palavra, ela limpa, ela restaura, ela liberta, ela cura. Lá em João 8,32 diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meu amado, louvado seja o nome do Senhor. Essa verdade quem é? É o Espírito da verdade, é o próprio Jesus, é a fonte de água da vida, é a fonte de água viva, é a fonte de avivamento. E quando falamos de avivamento, é vida, é vida. Jesus diz aqui que aqueles que estiver com Ele vão ser sempre renovados. O que é que está com Ele? Não adianta eu estar na videira, sendo uma vara e não dando fruto. Estamos ali à toa. E a Bíblia diz aqui que secará essa vara, secará essa pessoa, não permanecerá. Porque o Pai a lança fora, joga, tira ela, porque ela não está dando fruto. Mas aqueles que obedecem, quando nós falamos em frutos, meu irmão, quando nós falamos em frutos, é aqueles que edificam, tem palavras de edificação para dar, tem aqueles que obedecem a palavra de Deus, que andam nos caminhos do Senhor, que tem compromisso com Deus, que tem fidelidade, que tem ali finalidade, atitudes diante do Senhor, diante de Deus. Aqueles que procuram fazer o bem, mas tem muitas vezes está agarrado na videira, sabem fazer o bem, mas não fazem, mas estão pecando. Aí eles estão pecando, mas o próprio Jesus aqui está dizendo que o vosso Pai, Deus, tirará, arrancará ela fora. Aqueles que não estão dando fruto, Ele vai arrancar. Mas aqueles que dão fruto, Ele vai limpar, vai adornar, né? Vai cuidar para que dê mais frutos. E através da obediência, do compromisso, da fidelidade, das atitudes, a própria palavra, que é o próprio Jesus, a renovará essas pessoas, sendo renovada no tempo, fora do tempo. Jesus é o Rei dos Reis, o Santo dos Santos. Ele faz a obra no tempo e fora do tempo. Não existe tempo, não existe hora, não existe segundo, não existe hora, não existe relógio para Deus. Deus a qualquer momento Ele trabalha, seja onde for, a qualquer momento onde Ele tiver de salvar, Ele vai salvar. Jesus, Ele nos ensinou isso através da sua palavra, quando Ele curou lá o paralítico no tanque de Betesda. Foi num sábado e era proibido fazer qualquer coisa, até aqueles homens proibia até de acontecer milagre no sábado, proibia. Se alguém tivesse de morrer, teria que morrer. Se alguém tivesse que ficar com enfermo, ficava enfermo. Porque eles falavam que era proibido e era lei. Aqueles fariseus, os escribas. Então Jesus mudou esse sistema. Ele mostrou ali que não existe hora, não existe dia, não existe data, ano, que Ele não possa trabalhar. Jesus, Ele fala na sua palavra: pregai a palavra. No tempo, seja fora do tempo, pregai a palavra. Meu amado, seja no momento do deserto, de escassez, pregue a palavra. Seja no momento de prosperidade, pregue a palavra. Mas vamos falar a verdade, vamos pregar o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo. Porque o verdadeiro evangelho genuíno de Cristo é renúncia, é responsabilidade. Nós temos muitas vezes, meu amado, que olharmos para si mesmo e vermos se nós estamos ao ponto e às vezes numa situação de pregar essa palavra, de querer ensinar, instruir, corrigir, exortar a injustiça. Porque lá em Mateus 7 está escrito o quê? Não julgueis, porque da mesma maneira que vós julgais, será julgada a vós, com a mesma medida será medida a vós. Mas lá embaixo ele diz verdadeiramente: hipócrita, primeiro tira a trave que está no teu olho para tirar o cisco do olho do teu irmão. Não adianta eu pegar essa palavra e pregar, mas não viver ela. Será o que acontece? Nós vemos no momento da ceia, que a própria palavra nos diz: examine-se o homem a si mesmo.
Porque aqueles que estão comendo pão, que é a representação da carne de Jesus, e bebendo do cálice, que é o sangue de Cristo, que nós vemos ali, que representa uma comunhão com Ele. Aqueles que estiver bebendo indignamente, comendo indignamente, estão bebendo para comendo, se alimentando, entrando ali na Santa Ceia para sua própria condenação. É a palavra que Deus diz, a palavra de Deus que diz. Irmãos, vamos despertar. Vamos despertar. Não somos perfeitos, mas tentando buscar a perfeição. Não somos ainda pecadores, mas arrependidos, não na convivência do pecado, se afastando da aparência do mal. As nossas atitudes, muitas vezes, vai nos levar pelos caminhos certos. Porque o nosso testemunho, a nossa fidelidade, a nossa vida cotidiana em Cristo, tem que haver bom testemunho. Assim, porque Deus trabalha e Deus ouve, está aqui. Aquele estiver a sua vara, estiver não der fruto, vai ser arrancado, vai ser tirado. Mas aquele que dá fruto, Deus ele adorna, ele cuida. Aqueles que têm compromisso, aqueles que estão com o fruto do Espírito na vida, eles serão recompensados na sua fé. Vamos ser recompensados na fé. Mas não adianta, meu. O que nos separará desse amor? Será o que te separará desse amor, meu irmão? É a morte, a dor, a fome, a nudez, a pobreza. O que nos separará desse amor? Não vai existir nenhuma criatura no céu, acima debaixo da terra, que possa nos separar desse amor. E quem está nesse amor, e quem se agarra nesse amor, meu, está firme na promessa do Senhor, porque foi Ele que fez essa promessa para nós. E uma das promessas, a maior promessa que Jesus, Ele está preocupado, é com a nossa salvação, é com a sua alma, é com a nossa alma. Muitas vezes você se preocupa com seus bens materiais, mas Jesus não: ajuntei esse tesouro na terra, buscai primeiro o meu reino, e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o vosso Pai conhece as vossas necessidades. Eu estava subindo aqui, eu estava orando ali no Monte do Concerto, falando com o Senhor: me dá temperança, me dá paciência, me capacita, Senhor, de todas as coisas, que às vezes o que nossos olhos veem é muita tribulação, nossos olhos veem a escassez, o deserto, a adversidade, o momento que estamos vivendo, há muita luta, mas eu peço a Deus, eu falo com Deus assim: Senhor, mas que eu possa ser ali, na atitude de Pedro, na primeira vez quando ele te viu andando sobre as águas, ele começa a olhar para ti, porque naquele momento o mar estava revolto, as ondas estavam altas, estava um vento impetuoso, jogava o barco para lá, o barco para cá, mas Jesus vem ali andando sobre aquelas ondas, como se nada estivesse acontecendo. E Jesus, quando se aproxima assim do barco, que eles se assustam, e ele fala assim: não vos assusteis, que sou eu, o vosso mestre. Aí, naquela hora, Pedro fala assim: mestre, se for tu mesmo, deixa eu ir até a ti. Aí ele chamou: Pedro, venha. E Pedro, naquela fé, naquela atitude de fé ali, ele não olhou para o que estava acontecendo ao redor, não. Ele andou, ele começou a pisar sobre as águas, ele começou a andar sobre as águas. Ele estava olhando para o alvo que é Cristo. E nós estamos olhando nesse momento para o alvo que é Cristo. Nós estamos olhando para Israel, porque todos os acontecimentos estão premeditados, já estão certamente a volta de Cristo está perto, a volta de Jesus. Desperta, igreja. E ali Pedro olhava para Jesus no meio daquele mar revolto e aquele vento. Pedro não sentia nada, porque ali ele estava debaixo da potente mão do Altíssimo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. E ali Pedro começa a olhar assim para os lados.
um erro de Pedro. E a nossa vida, às vezes, a nossa vida é essa, meu. Você está olhando para quê? Está olhando para a adversidade, você está olhando para a luta diária, você está olhando para o dia a dia, dos seus aflições tem passado, mas começa a confiar, olhar para Jesus. Eu estava falando, Senhor, me dá confiança no meu coração, me dá força, me dá temperança, Pai, para que eu possa ficar firme na rocha. Posso até balançar, mas não sair, porque o meu alvo é a Ti, Pai. O Senhor me renova, me dá força, porque o Senhor dá vigor àqueles que não tem vigor mais, Jesus. Então renova, dá força, porque as lutas vêm, meu irmão, e pelos nossos olhos nós olhamos tantas aflições que enfraquecemos, entristecemos. Aí começa Satanás jogar no vento. Olha, não adianta, não vai acontecer, você já perdeu, olha só. Não adianta que não vai. Deus se esqueceu de você e começa a colocar coisas, negatividade no coração. Aí entra a depressão, entra ali a perturbação, entra a deprimição, aí entra ali tudo que não presta e começa a entrar a doença, começa a entrar as coisas, a vazia, a legalidade, a vazão, ali a brecha, e começa a entrar tudo que é de ruim. E começa a você afundar como Pedro começou a afundar, porque ali o medo entrou, ali começou já ele não olhar mais para Jesus, ele começou a temer as ondas enormes, aquele vento que o rodeava, mas de repente, quando ele estava afundando, Jesus é tão misericordioso, Deus é misericordioso, que ali estendeu a mão para Pedro e levantou, estendeu, Pedro já estava afundando já, e ali Pedro na mesma hora, ele falou, Senhor, me socorre-me. E naquele mesmo instante, Jesus estendeu a mão. Eu quero dizer uma coisa para você nessa tarde. Jesus está contemplando você nesse momento. E eu quero te dizer uma coisa para você. Ele nunca se esquece de você. E no momento de aflição, Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. E Ele está pronto a estender a mão para você. Mas Ele vai te dizer assim, oh minha serva, oh meu servo, de pouca fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ele ergueu Pedro. E quando ele entrou no barco, no meio daquela naquele mar impetuoso, naquele vento, na hora que ele pisou ali naquele barco, meu irmão, tudo apaziguou. Porque quando Jesus está no barco, meu irmão, pode acontecer tudo ao redor. A tempestade está correndo, mas aonde Jesus está, começa a acontecer bonança. Começa a acontecer paz. Deus, Ele apazigua a tempestade. Ele ali acalma o vento, porque tudo lhe é ordenado, porque toda a criação lhe obedece. Não adianta. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui essa videira, Jesus é a videira, meu irmão. E se você estiver com compromisso com Deus, tiver compromisso com Jesus, estiver firme com Jesus, Jesus tem compromisso contigo, e mesmo pela sua infinita misericórdia, Ele conhece teu coração, Ele conhece tua vida, mas Ele jamais vai deixar de estender a mão para ti, Ele jamais vai deixar de selar os seus ouvidos para o seu clamor, o seu socorro, no momento de aflição, mas Ele está. O que Ele quer dizer para você é o seguinte, que está na videira tem que dar fruto, meu amado. Tem que ir avante, vai, porque ele disse, ide pregar o evangelho a toda criatura, não importa, seja qual for essa criatura, seja quem for, seja às vezes aquele que você vê que não tem mais jeito, não tem solução, mas tem que olhar pelos olhos da fé e não pela vista, meu amado. Você tem que crer que Deus, Ele faz acontecer onde está acontecendo, porque Ele traz à existência aquilo que não existe, meu amado. É isso, é a obra de Deus, é o Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. E se vós estiveres em mim, e minhas palavras estiverem em vós, olha só, pedireis tudo o que quereis, e vos será feito. Então andai. Deus, uma coisa eu digo, Deus tem compromisso com aqueles que têm compromisso. Uma das coisas que Deus muitas vezes toca em mim, Deus procura aqueles que estão trabalhando. O nosso Deus, nós vemos você quer conhecer, leia a palavra, fale com Deus, converse que Deus vai falar quem é Ele, assim como Ele disse para Jó. Ele ali falou com Jó, como ele era Deus, e soberano, grande eu sou, e disse ali todo a Jó passou a conhecer Deus ali, uma intimidade que ele tinha com Deus, ele começou a ter ali, através do capítulo 38 ou 40, ali ele começa a conversar com Deus, no capítulo 42,
Por mais que Jó era íntegro, fiel a Deus, mas ele nunca teve intimidade com Deus, mas ele passou a conhecer Deus ali, porque ele viu ali, Deus conversou com ele começou a conversar com Deus, e através de Jesus Cristo, meu irmão, você tem autoridade, você tem essa autonomia, porque o véu se rasgou de cima e baixo. E hoje, quando você quer conversar com o teu Deus, com a sua fé, com o seu compromisso com Ele, entra no teu quarto, tranque a sua porta e converse em segredo, que o próprio Jesus notificou, em segredo com seu Pai, com o nosso Pai, porque Ele está pronto a lhe ouvir, Ele está pronto a estender a mão sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. No nome de Jesus, estamos passando momentos difíceis, estamos passando momentos críticos. Aí nós vemos o que está acontecendo, não é só aqui no Brasil, mas em toda a terra. É a vinda de Jesus, meu irmão. Desperta você que dorme. Jesus está avisando sobre a tua vinda, meu irmão. Jesus está avisando sobre a vinda dele. O Pai já deu os sinais, o Pai está tendo revelações, o Pai está despertando através dos seus servos, dos seus profetas, dos seus atalaia, avisando das coisas que hão de vir, porque Ele não quer que ninguém se perca, que todos se salvem. Mas olha só, há um despertamento. Jesus está pregando sobre esse despertamento mundialmente, meu. Os dias estão contados. Os dias estão contados. Não posso dizer aqui que vai ser amanhã ou depois, porque Ele não deixou data, mas pelos sinais, por Israel, que nós vemos que está acontecendo lá, muitas coisas. A ciência tem crescido estrondosamente, a tecnologia, muitos estão deixando Deus indo para a ciência, muitos estão deixando de acreditar na Deus, estão acreditando mais na criatura. O negócio é confiar no Senhor, entregar nossos caminhos na mão de Deus. Nós estamos em momentos, meu irmão, que estamos vivendo momentos de aflições. Então eu quero dizer uma coisa para você. Ele é a videira, nós somos o galho. Então comece a dar fruto para o Senhor. É momento de escassez. Se você acha que está tudo terminado nesse mundo, o que está acontecendo ainda não terminou. Tem muitas pessoas ainda indo embora ainda. Tem muitas pessoas sendo atingidas. E virão mais coisas aí. Deus tem falado, Deus tem direcionado a todos nós. Que nós possamos despertar e entregar nosso caminho ao Senhor, confiar a nossa família, a nossa casa. Não se preocupeis agora no momento muito com as coisas materialistas, mas se preocupe com a nossa vida espiritual com Deus, que nós possamos permanecer na fé e Deus vai cuidar de nós. Entregue a vida na mão do Senhor, busque primeiro o reino dele, a justiça. Ele conhece a nossa necessidade, sabe que nós precisamos, então vamos viver debaixo das asas do Altíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Nisso é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei, e vós permanecei no meu amor. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Então, Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ama aqueles que guardam a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Deus se agrada, Deus se alegra. Louvado seja o nome do Senhor. Daqueles, louvado do Senhor, que têm compromisso com Ele, que andam no compromisso de fidelidade, justiça e faz o que é certo. O que Deus tem estabelecido agora no final dos tempos é João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Meu irmão, a verdade está nos quatro cantos da terra. Essa mensagem foi enviada a todos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem é a verdade? É Cristo. É Cristo. Então, nós temos que conhecer a Cristo. Nós temos que andar no caminho do Senhor. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que todos fiquem na paz de Deus. Tenham uma noite abençoada, uma noite maravilhosa. Que todos sejam agraciados pelo Espírito Santo de Deus, pela mão do Senhor. E que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele estenda a mão dele sobre a tua casa, sobre a sua família, sobre aqueles que estão nesse momento com qualquer tipo de enfermidade, seja qualquer de curar.
A palavra de Deus diz que tudo que pedires a Ele em oração crendo recebereis. Então, ore ao Senhor, creia somente e Deus cuidará de cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor para todos que estão assistindo, que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Tenha uma noite abençoada. Vamos orar agora nesse momento para terminar. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, eu oro e entrego nas tuas mãos, Senhor, a cada um que está assistindo essa live, a cada um que assistiu ou vai assistir, Pai. Pai, que o Senhor visita com o teu Espírito Santo, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, nesse momento, aquele que precisar de um renovo, venha renovar. Aquele que tiver coração triste, Pai, alegre o coração, Pai. Toca com o teu Espírito Santo. Aquele que nesse momento, ó Pai, estiver no momento de aflição, Pai. Que o Senhor seja, Pai, que o Senhor entre na vida dele. Que a tempestade venha apaziguar, Pai. Que o vento, ó Pai, o Senhor venha neutralizar esse vento impetuoso. No nome de Jesus, Pai. Pai, toma nas tuas mãos a cada um, Pai. Dê uma noite de paz, de saúde, Pai, em nome de Jesus. E com o teu Espírito Santo, Pai, na vida de cada um e no lar de cada um. Liberta, cura, salva, transforma pelo poder do teu nome, Jesus. Aí está todos nas tuas mãos. Deus, não precisa eu falar nomes, porque o Senhor é onipresente. E o Senhor conhece a cada um que está assistindo essa live. Tu conhece, Pai, Senhor, todos eles, Pai, cada um, porque a tua palavra nos diz isso no Salmo, no Salmo 139. É em nome de Jesus, ó Pai. Já te agradecemos por tudo. Louvado seja e glorificado o seu santo nome. Amém. Glória a Deus.